Olá, meus queridos amigos do TEC, estamos de volta para mais uma aula de Direito das Sucessões. Hoje vamos tratar do tema aceitação e renúncia da herança. Então vamos lá, já pega o seu material, pega seu caderninho para a gente fazer as anotações, abra o seu vadimécum, que nós vamos tratar aqui dos dispositivos que estão no Código Civil e tratam do tema. Mas, Maria Clara, por que existe aceitação e renúncia da herança? Por que existe aceitação da herança? Eu lembro na aula anterior que você ensinou, você mostrou aqui para nós o princípio da Saizine. E pelo princípio da Saizine, com a morte, com a abertura da sucessão, a herança transmite desde logo a todos os herdeiros e legatários. Ou seja, pelo princípio da Saizine, com a morte do falecido, com a morte do autor da herança, automaticamente a herança é transmitida aos seus herdeiros e legatários. E por que existe a aceitação se tem esse princípio da Saizine? Realmente existe tanto a aceitação quanto o princípio da Saizine. Por quê? O princípio da Saizine, como a gente estudou, é uma ficção jurídica. A lei estabelece que, com a morte da pessoa, todos aqueles bens do falecido são transmitidos aos seus sucessores. Mas é necessária ainda uma aceitação, é necessário ainda que esse herdeiro, que esse legatário aceite a herança. Vamos ver aqui o conceito doutrinário de aceitação da herança. Olha só o que diz. A aceitação também é sinônimo de adição da herança, adício. É o ato jurídico pelo qual o herdeiro manifesta de forma expressa, tácita ou presumida. Olha aí, já temos as formas de aceitar a herança. Quais os meios? Como que eu aceito a herança, Maria Clara? Tem de forma expressa, tácita ou presumida. A sua intenção de receber a herança que lhe é transmitida. Manifesta-se aqui o princípio da autonomia privada. Ora, ninguém é obrigado a aceitar herança nenhuma. O Estado não impõe que as pessoas aceitem a herança de seu pai, do seu avô, do seu tio, do seu primo. Não tem uma imposição. A aceitação da herança ela decorre, portanto, do princípio da autonomia privada. A pessoa pode escolher se aceita ou não. Todos esses princípios, todos esses institutos que a professora traz aqui para vocês, não é à toa. Por quê? Se vocês estão numa prova de segunda fase, numa prova oral, estão discorrendo sobre esse assunto, a aceitação da herança, é fundamental citar os fundamentos da aceitação da herança, por que ela existe, o embasamento constitucional, o embasamento legal. E aqui trouxe para nós Pablo Stolze e o Pamplona que a aceitação da herança decorre do princípio da autonomia privada, na medida em que ninguém pode ser imposta a obrigação de receber uma herança. Vamos lá, abra seu artigo 1804, que trata da aceitação. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão, ou seja, desde a morte do autor da herança. Toda vez que você ver esse termo, abertura da sucessão, já coloca um igual lá, que é igual à morte do autor da herança. A pessoa faleceu, abriu, diz que abriu a sucessão. Por isso que o artigo 1804, ele diz assim, ó, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro. Por que fala que torna-se definitiva? Porque, pelo princípio da Saizine, já houve a transmissão aos herdeiros e legatários. Mas a aceitação da herança, ela torna definitiva essa transmissão desde a abertura da sucessão, desde a morte da pessoa, é considerada que aceitou, que teve a transmissão desses bens aos herdeiros e aos legatários. Aí vem um parágrafo único que diz o seguinte: a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Então, de um lado, eu tenho a aceitação da herança, do outro, eu tenho a renúncia da herança. É uma contra a outra. Ou a pessoa aceita ou ela renuncia essa herança. E aqui é muito importante esse artigo 1808, fique de olho, diz o seguinte: não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo,
que esse 1808 quer dizer? Que a aceitação da herança é um ato puro, meus amigos. Lembra bem, a aceitação é um ato puro. Maria Clara, o que você quer dizer quando você diz que a aceitação da herança é um ato puro? Eu, herdeira, eu não posso aceitar uma herança em parte. Fala assim, aceito só o pedaço da fazenda tal, o resto eu não aceito. Não pode, 1808 veda. Não posso aceitar herança sobre condição, termo ou encargo. Lembra lá da parte geral, aqueles que é estudado da parte geral, os elementos acidentais do negócio jurídico? Condição, termo, encargo, não se aplica aqui na aceitação da herança. A pessoa não pode falar que aceita uma herança sobre a condição de existir uma escola em tal lugar, um encargo. Sobre, eu só aceito a herança dia tal, do mês tal, a hora tal, um termo. Não pode. A aceitação da herança deve ser pura e simples. Não posso aceitar ela de forma parcial, não posso aceitar ela sobre uma condição, sobre um encargo. Mas cuidado, a gente vai ver que é possível aceitar uma herança e renunciar a um legado. Não confunda isso. Eu posso aceitar um legado e renunciar à herança. E fique calmo que a gente vai ver, a gente vai estudar lá na frente sobre o legado, ainda não chegou. Mas para você não fazer confusão com esse artigo 1808, é pegadinha de prova. Geralmente vem aqui, ó, não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte sob condição ou termo. E aí fala lá que também não se pode aceitar uma herança e renunciar ao legado. Errado, realmente não pode ter aceitação da renúncia parcial, mas pode sim aceitar uma herança e renunciar um legado, ou ao contrário, aceitar um legado e renunciar à herança, não tem problema. Vamos fazer uma questãozinha aqui da FCC, Defensor Público do Estado de Mato Grosso, de 2022, que trata desse tema, para você ver, já entender como esse assunto é cobrado na prática. Em razão do falecimento de seu genitor, os herdeiros do decujus procuraram a Defensoria Pública do Mato Grosso para orientação acerca da aceitação e renúncia da herança. Sobre o tema, os interessados devem ser orientados que: letra A, os atos oficiosos do herdeiro, como administração ou guarda provisórios dos bens, exprimem a aceitação da herança. Errado! Justamente o contrário, os atos oficiosos de herdeiro, como administração, guarda provisórios do bem, por expressa disposição do Código Civil, não quer dizer aceitação da herança. B. Para sua validade, a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou particular. Erradíssimo, a gente vai ver ainda hoje aqui nessa aula que a renúncia da herança ela só pode ser feita por instrumento público, jamais por instrumento particular. Errada a letra B. A pessoa interessada pode renunciar à herança em parte, sob condição a termo. Erradíssimo. Acabamos de ver que não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Por quê? A gente viu que a aceitação da herança ela é um ato puro e simples. Não posso fazer sobre uma aceitação da herança com encargo, com condição tão pouco quanto termo. Errado, letra C. Letra D. Não se admite a aceitação tácita da herança, exigindo-se sua formalização por escrito. Errado, nós vimos isso na doutrina de Pablo Stouze, que Pablo Stouze fala e o Código Civil também. É possível sim a aceitação tácita da herança. Pode ser. Quais são as formas de eu aceitar a herança, Maria Clara? Eu posso aceitar a herança de forma tácita, de forma presumida e de forma expressa. Nós vamos ver aqui todas elas nessa aula ainda. Por fim, letra E, são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Corretíssimo, tem um dispositivo do Código Civil que trata desse tema. Totalmente correto. Realmente, tanto a aceitação como a renúncia da herança são irrevogáveis. Uma vez aceita, uma vez renunciada, de acordo com as formalidades legais, claro, não há que se voltar atrás, porque é um ato irrevogável para dar segurança jurídica e estabilidade nessas relações. Delação, muito importante, a gente está estudando a aceitação da herança, a gente precisa de entender os conceitos que estão por trás deste instituto. Um deles é delação. Maria Clara, o que é delação? Nunca ouvi falar nisso. Eu falei renúncia da herança, aceitação, mas delação eu não ouvi. A delação é sinônimo também de devolução da herança. É a expressão que se caracteriza a situação em que a herança está disponível
para quem possa aceitá-lo ou não. Então, é quando ocorre a abertura da sucessão e a herança está ali com a delação, está disponível para o herdeiro ou legatário para ver se ele vai aceitar ou se ele vai renunciar àquela herança. Então, aquele período lá em que ocorre o princípio da Saisine, com a abertura da sucessão, e se a pessoa, para a pessoa, está disponível para a pessoa aceitar ou renunciar àquela herança. Por exemplo, o sujeito morreu. A herança dele está disponível para que os herdeiros aceitem ou renunciem a essa herança. Muito importante esses conceitos, porque é comum cair em prova, seja a primeira ou segunda fase, essa palavra delação. E a pessoa que nunca ouviu falar, porque não tem previsto expressamente no Código Civil essa palavra delação, a pessoa que não ouviu falar não entende na prova e acaba errando por uma besteira. Você, aluna aqui do TEC, já sabe que delação é quando a herança, uma pessoa faleceu e a herança está disponível, já está apta para ser aceita ou para ser renunciada. Maria Clara, quais são as formas de aceitar a herança? Entendi o que é aceitação da herança, mas como que eu aceito uma herança? Quando que o Código Civil entende que a pessoa aceitou efetivamente essa herança? Existem 3 formas de aceitação da herança. Pode ser aceitado de forma expressa, de forma tácita ou de forma presumida. Vamos ver o artigo 1805 do Código Civil que trata do tema. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Olha, não tem dúvida, não tem dificuldade nenhuma aqui na aceitação da herança expressa. A pessoa escreve lá de forma escrita, seja no processo de inventário ou de outra forma, que ela aceitou a herança. Então, aceitação expressa, nenhuma dúvida. Ela escreveu, está escrito de forma expressa que ela aceitou aquela herança. Agora, tácita, olha o que diz o 1805. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Maria Clara, não entendi. Como assim? Como que é uma aceitação tácita da herança? Por exemplo, uma pessoa faleceu e aí o herdeiro, de forma tácita, aceitou essa herança. Como, Maria Clara? Ele se habilitou no processo de inventário através do advogado, por exemplo. É uma forma de aceitação tácita da herança. A pessoa não está dizendo lá, eu aceito essa herança, lá no processo, não, lá no inventário, está falando expressamente, eu aceito essa herança. Não. Aqui na tácita, ela está praticando atos próprios da qualidade de herdeiro. Um exemplo clássico, quando a pessoa nomeia lá no processo de inventário, nomeia como herdeiro ali através do seu advogado, por meio do seu advogado, nomeia como herdeiro. Isso é uma aceitação tácita, porque a pessoa não falou expressamente, não escreveu, não teve uma aceitação escrita, expressa. Não, por meio de atos próprios da qualidade de herdeiro, essa pessoa, no nosso exemplo, um herdeiro que habilitou-se num processo de inventário por meio do seu advogado. Ora, quem está ali se habilitando num processo de inventário é lógico que está aceitando a herança, é uma aceitação tácita, é porque decorre essa aceitação de atos próprios da qualidade de herdeiro. E aqui eu trouxe para vocês, para ilustrar, para enriquecer a nossa aula, uma jurisprudência do STJ que trata da aceitação tácita da herança. Olha só, recurso especial, direito civil, sucessões e herança, aceitação tácita, artigo 1804 do Código Civil, abertura de inventário, olha só, o herdeiro abriu o inventário, arrolamento de bens, renúncia posterior e impossibilidade, porque a gente viu que tanto a aceitação quanto a renúncia são atos irrevogáveis. Artigo 1809 e 1812 do Código Civil, ato irretratável e irrevogável. Olha só, a aceitação da herança expressa ou tácita torna definitiva a qualidade de herdeiro, constituindo ato irrevogável e irretratável. Não há falar em renúncia à herança pelos herdeiros quando o falecido, titular do direito, aceita em vida, especialmente quando se tratar de ato praticado depois da morte do autor da herança. O pedido de abertura de inventário, o arrolamento de bens, com a regularização processual por meio de nomeação de advogado, implicam a aceitação tácita da herança, recurso especial não provido. Ou seja, aqui, no nosso caso, ocorreu a renúncia tácita, a aceitação tácita da herança, a pessoa habilitou lá no inventário por meio do seu advogado, na condição de herdeiro. E aí, depois dessa aceitação tácita,
essa pessoa queria renunciar à herança e aí não foi admitido, entendeu? O STJ que não é cabível a renúncia da herança, por quê? Porque já ocorreu previamente a aceitação tácita dessa herança por atos próprios de herdeiro, foi a habilitação desse herdeiro em inventário, e por essa aceitação da herança, pela aceitação da herança ser um ato irrevogável e irretratável. Não pôde, no caso, a pessoa renunciar à sua herança porque ele já tinha aceito de forma tácita. Professora, você já falou da aceitação expressa da herança, da aceitação tácita e aceitação presumida. O que é isso? Onde que está previsto? Vamos comigo aqui, artigo 1807 do Código Civil. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após a aberta sucessão, ou seja, 20 dias após a morte do autor da herança, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena, olha aqui, muito importante, grifa, sob pena de se haver a herança por aceita. Esse artigo 1807 do Código Civil trata da aceitação presumida da herança. Não entendi esse artigo, Maria Clara, pode me explicar? Um exemplo, o artigo 1807 diz que, em termos simples, ocorre a aceitação presumida no silêncio do herdeiro. Um exemplo, eu, Maria Clara, sou herdeira. E, por ordem de vocação hereditária, o próximo herdeiro, ou seja, se eu renunciar à herança, o próximo é Tiago. Tiago tem interesse na herança e eu não manifestei nada ainda. E aí, Tiago requer um juiz, um prazo, fala, ó juiz, pergunta lá se a senhora Maria Clara vai ter interesse ou não na herança, se a senhora Maria Clara vai querer aceitar essa herança. Tá bom, o juiz vai, pergunta, faz essa notifica e notifica para eu dizer se eu quero aceitar ou não essa herança, se eu vou aceitar ou se eu vou renunciar à herança. Vamos supor que eu nada fale no prazo dado pelo juiz, que eu fique em silêncio. Aqui, no artigo 1807, o silêncio, ele importa anuência. Aqui, pelo artigo 1807, ocorrerá a aceitação presumida. Mesmo que eu fique calada, que eu não diga nada, que eu não fale nada para o juiz, que eu não manifeste, que eu não fale nada para Tiago, entende-se pelo dispositivo do Código Civil que ocorreu a aceitação presumida da herança. Então, toda vez que você estiver diante dessa questão de aceitação presumida, você vai saber que a aceitação presumida existe previsão expressa no Código Civil, no artigo 1807 do Código Civil, e você sabe também que ocorre a aceitação presumida toda vez que o herdeiro é chamado a dizer se aceita ou não essa herança e ele permanece em silêncio, ele fica caladinho. Ali, a lei, por ele, presume que ele aceitou sim a herança. Veja, olha que diferença. A gente vai ver ainda sobre a renúncia, mas olha só a diferença de tratamento que dá o Código Civil. Na aceitação, o Código Civil prevê que é possível ter essa aceitação expressa, aceitação tácita e presumida. Olha só para você analisar aí. Até no silêncio do herdeiro, o Código Civil entende que ele aceitou a herança presumida. Olha a diferença. Em relação à renúncia, não. A gente vai ver ainda. Em relação à renúncia, ela deve ser expressa por instrumento público ou termo nos autos. Então, aqui é muito diferente. A aceitação é muito mais fácil, é muito mais propiciada pelo Código Civil do que a renúncia. Claro, porque a renúncia é uma supressão de direitos que ocorre, a aceitação não é muito mais fácil, pode ser feita tanto de forma tácita, de forma expressa ou de forma presumida. Pegadinha clássica de prova, parágrafo 1º do artigo 1801 do Código Civil. Vamos lá comigo. Parágrafo 1º. Não exprime a aceitação da herança, ou seja, a pessoa não está aceitando a herança. Os atos oficiosos, como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Ou seja, uma pessoa morre. Se algum dos herdeiros preocupa ali com o funeral, contrata o funeral, entra em contato com a funerária, faz o pagamento desse funeral
Isso quer dizer que a pessoa aceitou a herança? Isso é uma aceitação tácita da herança? Isso é uma qualidade de ato próprio de herdeiro para fins de aceitação tácita da herança? Não. Artigo 1º diz que não. Não exprime aceitação de herança os atos oficiosos, como funeral dos finados, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Vamos supor, a pessoa faleceu e tem um herdeiro ali que fecha a casa da pessoa, guarda o carro dela, faz uma conservação, uma guarda provisória ali. Isso quer dizer aceitação tácita da herança? É configurado uma hipótese de aceitação tácita prevista no Código Civil? Não, não é. E por que a professora falou que esse parágrafo primeiro é uma pegadinha clássica de prova? Porque as bancas examinadoras, várias vezes, é comum cobrar esse parágrafo primeiro afirmando assim, exprime, tira o não do parágrafo primeiro e fala assim, exprime a aceitação de herança, os atos oficiosos como funeral do finado, falando que se a pessoa preocupou ali com o funeral do finado, estaria aceitado a herança de forma tácita. Não tá. Por que causa essa confusão? Porque lá no caput, ele diz que configura a aceitação tácita os atos próprios da qualidade de herdeiro. E aí, quem esqueceu do parágrafo primeiro poderia pensar que um funeral, essa administração e guarda provisória, seria atos próprios da qualidade de herdeiro, a fim de exprimir, de entender que ocorreu uma aceitação tácita, quando na verdade não é. Então, faz um asterisco aí, é recorrente esse assunto cobrado na prova, você não vai cair nessa pegadinha, vai acertar, é para isso que nós estamos aqui. Parágrafo 2º, o que diz o parágrafo 2º? Não importa, igualmente, a aceitação e a cessão gratuita, pura e simples, da herança aos demais coerdeiros. Por exemplo, eu sou comunicada daqui 1000 anos, se Deus quiser, do falecimento do meu pai. E aí eu cedi, eu dei essa herança para minha irmã, não quis essa herança. Isso, pelo parágrafo 2º, se eu cedi de forma gratuita, de forma pura e simples aos demais herdeiros, por exemplo, a minha irmã, isso não quer dizer que eu estou aceitando a herança. Pelo contrário, não fala aqui o parágrafo 2º, mas a gente sabe que não é aceitação da herança. Isso é o quê? Renúncia da herança. Na verdade, eu estou renunciando à minha herança, não estou aceitando. Se eu faço uma cessão gratuita, veja que tem que ser gratuita, não é cessão onerosa, não. Gratuita, pura e simples, da herança aos demais coerdeiros, isso não quer dizer que eu estou aceitando a herança. Na verdade, eu estou renunciando essa herança. Artigo 1806. O que diz aqui? Vamos falar agora da renúncia. O que diz o 1806? A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Veja a importância desse dispositivo. Ao contrário da aceitação da herança, que admite a forma expressa, a forma tácita e a forma presumida, a renúncia da herança, quando a pessoa fala que não quer herança, eu renuncio, eu não quero essa herança, para mim não serve, eu estou abdicando dessa herança. A renúncia da herança, ela deve, pelo artigo 1806, ser expressa em instrumento público, pegadinha de prova, não vale instrumento particular. Não posso escrever um contratinho ali, um negócio jurídico unilateral falando que eu renuncio à herança. Não pode, imagina, vamos supor que estamos eu e meus familiares ali jantando e já ocorreu a abertura da sucessão do meu pai, daqui muitos anos, se Deus quiser. E aí eu falo, olha, Carla, minha irmã, eu vou renunciar à herança, eu não tenho interesse na herança de pai, não. Vou renunciar à herança. Olha só, veja que eu estou falando para minha irmã. Vamos supor que eu ainda escrevo num papel, digito, escrevo, assinatura digital, com certificado digital e tudo, e escrevo, vou renunciar à herança de pai. Escrevo isso e entrego para minha irmã para ter validade, para ela poder usar desse documento. Assino com certificado digital pelo EGOV. E aí, esse documento vai ter validade pelo artigo 1806 do Código Civil? Não, esse documento é considerado nulo de pleno direito, por não revestir
às formalidades que a lei determina. Porque a renúncia da herança, ela deve ser expressa em instrumento público. Maria Clara, o que é um instrumento público? Seria uma escritura pública. Eu vou lá no tabelionato de notas e faço um instrumento público, uma escritura pública de renúncia de herança. Só posso renunciar à herança de duas formas. Renunciar essa herança por escritura pública, tem que ir lá no cartório, lá no tabelionato, ou então por termo judicial, com uma ação judicial, por meio de uma ação judicial, ali no bojo do inventário, por exemplo, eu posso renunciar à herança, mas não posso fazer de forma verbal, não posso renunciar à herança de forma tácita, tampouco de forma presumida, e ainda não posso renunciar à herança por instrumento particular, não posso escrever ali um negócio jurídico unilateral renunciando à herança, não vale. Só vale a renúncia da herança por instrumento público ou termo judicial. Maria Clara, por que você está batendo tanto na tecla em relação a esse 1806? Está falando que só é duas formas? Porque em relação ao tema renúncia da herança, o que mais ocorre é pegadinha de prova, primeira fase principalmente, afirmando que é possível a renúncia da herança por instrumento particular, afirmando que é possível a renúncia da herança de forma tácita, de forma presumida. Não é possível. Você sabe, pelo artigo 1806, que a renúncia da herança, diferente da aceitação, veja que são dois institutos que andam lado a lado, tanto a aceitação quanto a renúncia. A renúncia da herança é só por instrumento público ou termo judicial, pelo artigo 1806 do Código Civil. Já a aceitação, a gente viu, pode ser expressa, tácita ou presumida. Não confunda isso. Você, aluno do TEC, vai tirar um 10 na sua prova em relação a esses temas. Tá bom, Maria Clara, já entendi. Você já falou, tô careca de saber que a renúncia da herança ela só pode ser expressa por instrumento público ou por termo judicial. Mas o ato de renúncia da herança, ele é um ato personalíssimo ou não? Eu posso renunciar à minha herança por meio de um mandatário. Eu posso conceder poderes para que uma pessoa, por mim, renuncie à herança. Vamos supor, estou eu viajando para Nova York, estou curtindo as minhas férias com a minha família, passeando e tenho interesse de renunciar à herança. Mas eu não tenho tempo, não estou disponível para fazer essa renúncia da herança agora. Eu gostaria de constituir a minha irmã Larissa como mandatária para Larissa renunciar à herança por mim. Isso é possível ou não? Pergunta boa para você responder na sua prova. O que você acha? A renúncia da herança, ela é um ato personalíssimo ou cabe renunciar à herança por meio de mandatário? Pode sim, meus queridos. A renúncia pode ser sim feita por meio de mandatário, mas aqui é muito importante o seguinte: esse mandato que vai ser feita a renúncia, ele deve conter os mesmos requisitos de validade que são exigidos para a própria renúncia, ou seja, escritura pública. Lembra que a gente viu que a renúncia ela só pode ser feita expressamente por instrumento público ou por termo judicial? Então, aqui no caso do mandato, em que eu vou renunciar a minha herança por meio de um mandatário, esse instrumento ele deve ser feito também por meio de escritura pública. Então, no nosso exemplo aqui, eu preciso fazer uma escritura pública concedendo poderes para minha irmã fazer essa renúncia por mim. Não posso fazer, ela não pode, por meio de um instrumento particular, me representar. Eu tenho que fazer uma escritura pública, um mandato por meio de escritura pública para que Larissa, minha irmã, renuncie à herança por mim. Porque o mandato, nesse caso, o mandatário, ele deve ter um documento que tenha os mesmos requisitos exigidos para a renúncia. Maria Clara, quem falou isso? De onde você tirou isso? Jurisprudência clássica do STJ. Vamos aqui comigo. Se a renúncia é feita pelo próprio sucessor, só tem validade se expressa em instrumento público ou termo judicial, artigo 1806, a transmissão de poderes para tal desiderato, ou seja, para renunciar, deverá observar a mesma formalidade. Quem diz isso é o Superior Tribunal de Justiça, entendimento assente, não tem dúvidas aqui.
Ou seja, não se pode renunciar por procurador se o mandato for verbal ou por instrumento particular. Será nula essa renúncia. Então, se eu vou renunciar por meio de um procurador, os instrumentos, a forma que eu vou conferir os poderes para ele renunciar para mim, tem que ser por instrumento público, porque a própria renúncia exige instrumento público. E vejam, meus amigos, essa correlação de formas ocorre em vários institutos. Porque, é claro, veja bem, se a lei exige forma especial, que em regra, a gente sabe, é liberdade das formas. Em regra, você pode fazer um negócio jurídico, um ato jurídico de forma livre. Mas, em alguns casos, em relação da importância do tema, para conferir uma maior segurança jurídica, a lei determina uma forma especial, igual foi essa aqui da renúncia. Então, quando a lei determina uma forma especial e eu vou me fazer valer de um procurador, eu também tenho que fazer da mesma forma, eu tenho que fazer constar os mesmos requisitos para o instituto principal na renúncia aqui em relação à minha procuração. Isso já é assente em âmbito jurisprudencial. E outra pergunta muito importante. É preciso vênia conjugal para renunciar à herança? Em outras palavras, eu preciso de autorização do meu marido para fazer a renúncia da herança do meu pai. Eu quero renunciar, não quero receber a herança do meu pai. Eu preciso de autorização do meu marido para isso? Você aí, pensa aí, você é casada, você é casado. Você quer renunciar à herança da sua mãe. Você vai precisar da aceitação da sua esposa, do seu esposo, para renunciar a essa herança. O que você acha? Pensa bem aí, o que ocorre nesse caso? Eu preciso da aceitação ou eu não preciso da aceitação? A gente tem duas correntes sobre isso. Uma primeira corrente, que é a corrente minoritária, diz que não é necessário aceitação, a vênia conjugal, para renunciar à herança. Por quê? Qual o fundamento dessa corrente, Maria Clara, que diz que não é necessário a aceitação do cônjuge para renunciar à herança? Essa corrente, ela parte de uma interpretação literal do dispositivo. Olha só, o artigo 1647 trata da vênia conjugal. O que diz o 1647? Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Maria Clara, o que esse artigo tem a ver com nós aqui na aceitação ou renúncia da herança? Esse artigo, ele diz que os cônjuges, em regra, eles precisam de autorização, precisa de vênia conjugal, precisa de aceitação do outro cônjuge para alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Maria Clara, o que é alienar? Eu sempre ouço falar que alienação é vender. Isso está correto? Está correto, alienar é vender, mas está restringindo. Quando eu falo que alienar é vender, eu estou restringindo a palavra. Por quê? Alienar vem de alienígena, ou seja, de fora. Mudar de um para outro. Alienígena de fora, é trazer um de fora. Então, alienar é transmitir uma propriedade de um para outro. Pode ser por meio da compra e venda, pode ser também por meio da doação. Tem várias formas de ocorrer a alienação. Então, na alienação, eu estou transferindo uma propriedade, aqui no nosso caso, imóvel, de uma pessoa para outra. Isso é alienar. Lembra, alienígena, vem de alienígena mesmo, que é de fora, trazer um de fora. E aí, esse artigo fala que, em regra, se eu vou alienar um bem imóvel, se eu vou dar em doação, se eu vou vender, se eu for ceder esse imóvel, eu preciso de autorização do cônjuge. E aqui fala, ó, exceto, ou seja, não precisa de autorização do cônjuge no regime da separação absoluta. Então, se eu sou casada no regime da separação absoluta de bens e eu quero vender a minha casa para qualquer pessoa, eu não preciso de autorização do meu marido, porque eu sou casada no regime da separação de bens, separação absoluta de bens. Todos os outros é necessário. Mas, Maria Clara, se eu vou renunciar a uma herança e só tem bens móveis, só tem veículos, não tem casa, aplica esse artigo 1647?
Lembra que nas nossas aulas iniciais, a gente viu lá na parte geral do Código Civil que o Código Civil equipara o direito à sucessão aberta, ou seja, o direito de herança a bens imóveis para os efeitos legais? Lembra que nessa aula eu falei com vocês que o Código Civil, o ordenamento jurídico, ele dá um tratamento especial aos bens imóveis quando eu vou transacionar, quando eu vou alienar, quando eu vou gravar de ônus reais esses bens imóveis. O Código Civil, o ordenamento jurídico como um todo, concede uma formalidade maior. Lembra? Eu preciso de uma escritura pública na maioria dos casos, eu preciso de registrar, vou lá, registro no cartório de registro de imóveis, o cartório é cheio de formalidades. Então, o Código Civil, por isso, ele pretendeu fazer com que o direito de herança, o direito à sucessão aberta, fosse também considerado bens imóveis. Então, mesmo que a herança seja só composta por bens móveis, aplica sim o artigo 1647. Tá bom, feita essa breve revisão, o que essa primeira corrente, que é uma corrente minoritária, ela diz que não deve ocorrer, se eu for renunciar à herança, eu não precisaria da aceitação do cônjuge, porque o artigo 1647, que trata da aceitação do cônjuge para alienar bens imóveis, ele só diz alienar, ele não diz renunciar. E alienar, como a gente viu, o que é a renúncia? Olha só, a renúncia não é alienação, pois alienar é tornar alheio, é deixar de ser meu para ser de outrem. Isso é alienar. E na renúncia, o bem nunca foi do renunciante. Nunca foi do renunciante. Isso tem previsto aqui no artigo 1804. Vamos ler o 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada, não ocorre a transmissão quando o herdeiro renuncia à herança. Então, é como se ele nunca existisse, como se ele nunca tivesse essa herança. Na verdade, ele nunca teve essa herança. Por isso, essa primeira corrente, frisa-se, é uma corrente minoritária. Ela entende, por essa interpretação literal, que se a pessoa for renunciar à herança, ela não precisa de vênia conjugal, ela não precisa de aceitação do outro cônjuge. Mas, Maria Clara, por que você está trazendo aqui essa corrente minoritária? Por que você já não fala logo da corrente majoritária, a corrente prevalecente? Porque quando você tem certeza que você aí está estudando para uma prova, quando você está estudando para uma prova de concurso público, principalmente numa segunda fase, numa fase oral, o examinador não quer saber o óbvio, não. Ele não vai te perguntar lá, olha, para renunciar à herança, é necessária a autorização do cônjuge? Você põe sim ou não? Não. Aquela resposta que vai brilhar os olhos do examinador, que vai constar no espelho, no gabarito, é a resposta mais bem fundamentada. Então, para eu fundamentar, eu preciso saber a corrente minoritária e a majoritária. Eu preciso saber os fundamentos. Por que essa corrente é minoritária? Porque ela é minoritária porque não se adota, a maioria da doutrina não abarca essa corrente. Mas qual o fundamento dessa corrente minoritária? No nosso caso aqui é porque ela adota a interpretação literal do dispositivo. Você explica, olha, o artigo 1647 só fala em alienar. E quando eu renuncio, eu não estou alienando, porque como eu vou alienar o que nunca foi meu? Na renúncia, nunca nem passa por mim, pelo artigo 1804, parágrafo único do Código Civil, e aí você cita todos esses artigos. Cito 1647, CIS 1, 1804. Quando a gente está estudando, eu entendo vocês, já estive aí várias vezes. A gente deve prezar por detalhes. São os detalhes que fazem a diferença na nossa nota. A gente sabe que os concursos públicos estão cada vez mais concorridos e isso faz a diferença. A minha intenção aqui é que você seja brilhante numa prova sua de segunda fase, de uma fase oral e, claro, na primeira fase também. Joia, professora, primeira corrente minoritária, entende que não deve ter a vênia conjugal para renunciar à herança. E a segunda corrente, que é a majoritária. A segunda corrente entende, sim, que deve ter a aceitação do cônjuge para renunciar à herança. Por que deve ter essa autorização? Entende que não deve se adotar a interpretação literal, deve-se, quando interpretar o instituto, nesse caso aqui da renúncia da herança, deve-se analisar a essência dele, para que ele serve, por que o artigo 1647, que a gente leu, exige a outorga conjugal, exige a aceitação, é para ter a proteção da família.
é não permitir que um dos cônjuges pratique um ato que seja ruim para toda a família. Ora, quando eu estou renunciando à herança, eu estou diminuindo o meu patrimônio e, por consequência, o patrimônio da minha família. Por isso, entende a corrente majoritária, e aqui essa corrente está capitaneada por Zeno Veloso. Lembra disso, importante também citar numa prova de segunda fase, que de acordo com os institutos, de acordo com a proteção da família, com a finalidade de tutelar a família, deve sim ser exigido a vênia conjugal. E aí a gente viu que no caso de separação convencional de bens, ou seja, aquela separação total de bens que é exigido o pacto antenupcial por escritura pública na hora do casamento, se eu sou casada pelo regime da separação total de bens, eu não preciso, isso aí é inquestionável, não tem nem corrente, não tem nem debate, é inquestionável, não tem dúvida nenhuma, que se eu sou casada pelo regime da separação total de bens, não é separação legal de bens, veja, não é separação legal, é regime da separação convencional, aquela por escritura pública, do pacto antenupcial. Nesse caso, eu não preciso de autorização, eu não preciso de vênia conjugal. Vamos agora fazer uma questão sobre isso da CESP, Procurador do Estado de Alagoas. De acordo com o disposto no Código Civil, relativamente à aceitação e renúncia da herança, assinale a opção correta. A. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento particular ou termo judicial. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que você consegue responder essa letra A. Veja que a professora bateu tanto na tecla com vocês. Olha só, renúncia da herança. Eu posso renunciar a uma herança por instrumento particular? Jamais, professora, jamais, jamais, não se pode. Renúncia da herança é coisa séria, coloca aí na sua cabeça. Só se renuncia à herança por instrumento público, uma procuração ou uma escritura pública ou por termo judicial. Erradíssimo, letra A. Letra B. Os atos oficiosos realizados pelo herdeiro, como o funeral do finado, exprimem a aceitação da herança. Também tenho certeza que você tira de letra essa letra B. Lembra que a professora falou, olha, isso é uma pegadinha de prova, lá no parágrafo 1º, as bancas examinadoras costumam falar que os atos oficiosos do funeral, eles é um caso de aceitação tácita da herança? Não é, a gente viu que não é uma pegadinha clássica. Você tem certeza que acertou essa letra B. Letra C. A cessão gratuita, pura e simples, da herança praticada por um herdeiro em benefício dos demais co-herdeiros, importa a aceitação da herança? Veja que a gente viu, olha só, isso não importa a aceitação da herança não, por expressa previsão lá no parágrafo 2º que a gente viu em relação a esse tema, é justamente ao contrário, não importa a aceitação. Porque se eu estou fazendo uma cessão para outro co-herdeiro, ou seja, se eu recebo a herança e eu estou cedendo, eu estou dando, no linguajar popular, dando essa herança para minha irmã, que é uma co-herdeira, eu não estou aceitando a herança, na verdade eu estou renunciando, uma renúncia abdicativa, eu estou renunciando essa herança para minha irmã, uma cessão pura e simples, não é aqui a aceitação, errado, letra C. Letra D. O herdeiro pode sujeitar a aceitação parcial da herança à condição suspensiva. Jamais. Lembra quando nós estudamos lá no início da nossa aula sobre a aceitação da herança, nós vimos que é um ato puro e simples. O que isso quer dizer? Não posso aceitar a herança com encargo, com a condição suspensiva, com a condição resolutiva, com termo. Não, eu aceito puro e simples. Não posso aceitar a herança também de forma parcial. Olha, eu aceito a herança só em relação a essa parte da fazenda. Eu aceito a herança só no dia 30 de abril de 2024. Não, não posso, porque o Código Civil prevê expressamente que a herança deve ser pura, pura e simples. Não pode ter lá os elementos acidentais da parte geral do Código Civil. Por fim, letra E. Os atos de aceitação ou de renúncia de herança são irrevogáveis. Corretíssimo. A gente viu, a professora inclusive trouxe aqui uma jurisprudência do STJ, que a pessoa tinha aceitado de forma tácita a herança. Lembra daquele caso nosso que a gente viu? O herdeiro, ele se habilitou no inventário por meio do seu advogado e aceitou de forma tácita. A gente viu que a aceitação da herança de forma tácita são atos próprios da qualidade de herdeiro. Essa pessoa aceitou de forma tácita,
E aí, depois de ter aceitado de forma tácita, quis renunciar à herança. O STJ falou, opa, aqui não pode, pode ser expresso. Tanto a aceitação quanto a renúncia da herança são atos irrevogáveis e irretratáveis. Corretíssimo a letra I. Maria Clara, quem são considerados interessados para requerer judicialmente essa aceitação da herança? Por exemplo, quem tem legitimidade, quem pode requerer ir lá no juiz e perguntar, olha, ela vai querer aceitar essa herança ou não? São interessados todos aqueles que podem ser atingidos por essa aceitação. Ó, nosso primeiro caso de interessado é os demais herdeiros. Por que os demais herdeiros? Veja bem, vamos supor que meu pai faleceu daqui a muitos anos, se Deus quiser, e eu tenho 3 irmãs. E aí, uma ainda não aceitou a herança. Eu quero requerer judicialmente, quero perguntar, falo, juiz, notifica a minha irmã para ver se ela vai aceitar ou não. Por que eu posso requerer isso judicialmente? Porque se a minha irmã renunciar à herança, olha só, meu quinhão vai aumentar, minha herança vai aumentar. Porque antes ia ser dividido em 3, para nós 3 irmãs. Agora, se uma renuncia, vai ser só dividido em 2, então minha herança vai aumentar. Então, eu tenho interesse jurídico para requerer essa pergunta, para perguntar se a minha irmã aceita ou não a herança. Então, primeiro é os demais herdeiros, ou seja, os co-herdeiros podem requerer isso. Outros, os que podem vir a ser herdeiros se não houver aceitação. É o caso de pai do falecido que será herdeiro se o filho do decuje renunciar. Vamos supor que a pessoa faleceu, não tinha cônjuge, não tinha cônjuge nem companheiro, só tinha um filho. Esse filho, pela ordem de vocação hereditária, ele ia herdar um montante todo, só tem um filho. Aí o pai é vivo, o pai da pessoa falecida é vivo. Se o filho renunciar, o pai do falecido, ou seja, o vô do filho, vai herdar. Por quê? Pela ordem de vocação hereditária, depois descendentes, vem ascendente. Se não tiver descendente, não tiver cônjuge, não tiver companheiro. Então, o pai da pessoa que faleceu tem legitimidade, tem interesse jurídico para perguntar para o filho se ele vai querer aceitar ou não a herança. Ora, se o filho renunciar, o pai herda tudo, por isso ele tem interesse. E, por fim, os credores do herdeiro. Olha, se eu sou credor de um herdeiro, uma herança, nada mais, nada menos é um crédito que a pessoa vai receber. Se ela vai ter mais patrimônio para receber, eu sou credor, ele não está me pagando, eu tenho legitimidade para perguntar judicialmente, ó juiz, notifica lá o meu credor que eu quero saber se ele vai aceitar ou não a herança que eu quero dar andamento, habilitar meu crédito aqui, se for no caso do credor do herdeiro, o credor é do herdeiro, não é o credor do falecido, veja, credor do herdeiro. O credor do herdeiro pode perguntar se aceita ou não a herança, porque o credor do herdeiro, ele tem que esperar o herdeiro receber para pegar esse crédito e ver a sua dívida adimplida. Vamos estudar agora o parágrafo 2º do artigo 1808. Abre aí o seu material, faça a leitura comigo. O herdeiro, chamado na mesma sucessão, há mais de um quinhão hereditário sobre títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Meu Deus do céu, Maria Clara, meu Deus do céu, professor, eu estava entendendo tudo até que chega esse parágrafo 2º. Tanta palavra difícil. O herdeiro, chamado na mesma sucessão, há mais de um quinhão hereditário sobre títulos sucessórios diversos, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e que renuncia. Que é isso? Não tem dificuldade, é só uma coisa fácil com palavras difíceis. Trouxe aqui a doutrina de José Fernando Simão, que explica esse parágrafo 2º. Olha o que diz o doutrinador José Fernando Simão. Ilustrando, se João e José são filhos do testador, e José, um dos filhos, recebe em virtude do testamento a parte disponível, terá direito a 2 quinhões hereditários, o da sucessão legítima e o da sucessão testamentária, e poderá aceitar um quinhão e renunciar a outro. Vou exemplificar ainda para ficar ainda mais fácil o que José Fernando Simão falou. Vamos supor, eu, Maria Clara, filha do meu pai. Meu pai falece, deixou como filha eu, Maria Clara, outra filha Larissa, outra filha Lília. E aí, meu pai, a gente sabe, existe na herança a parte disponível, que é aquele 50% que meu pai, o autor da herança, pode fazer o que ele quiser.
e a legítima, que é os outros 50%, que obrigatoriamente deve ser partilhado entre os herdeiros necessários. A gente já viu isso nas aulas passadas. Professora, quem são os herdeiros necessários? O cônjuge, o ascendente e descendente são herdeiros necessários. Então, esse 50% que chama legítima, obrigatoriamente meu pai deve destinar aos herdeiros necessários. Ele não pode fazer o que ele quiser do patrimônio dele, não. O Código Civil proíbe os 50%, que é a legítima, só pode ser destinada aos herdeiros necessários. Tá bom. E a parte disponível, Maria Clara, o que é isso? A parte disponível, como o próprio nome sugere, é os outros 50%, que meu pai pode fazer o que quiser dele. Pode dar para um filho só, pode dar para uma instituição de caridade, pode fazer o que quiser dos 50%. Agora aqui, feita essa breve revisão, o que o parágrafo 2º está dizendo? Está dizendo que vamos supor que o meu pai fez assim, 50% ele obedeceu à lei, claro, sucessão legítima, dividiu entre nós três. Eu, Maria Clara, Larissa e Lília, minha irmã. Tá divididinho a legítima, certinho dos três. A parte disponível, como meu pai gostava muito de mim, deu só para mim. Os outros 50% falou, eu destino em testamento, eu destino 50% só para Maria Clara. Larissa e Lília não vai receber nada da parte disponível, só Maria Clara. O que o parágrafo 2º está dizendo? Está dizendo assim, olha, Maria Clara, você pode renunciar o que você recebeu do seu pai da parte disponível, pode ficar só com a legítima, ou pode renunciar aos 50% da legítima e ficar só com a disponível. Isso não consta da proibição do parágrafo, do caput, do artigo 1808. Olha lá, eu trouxe o pedaço que é interessante para nós. Artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou termo, ou seja, em parte não pode. Aí vem o parágrafo 2º, esse parágrafo 2º não está dentro da vedação do caput do 1808. Ou seja, eu posso renunciar um quião da parte disponível, por exemplo, e ficar só com a parte da legítima. Isso não tem problema nenhum. Vamos ler de novo o parágrafo 2º. O herdeiro chamado na mesma sucessão, ou seja, nós estamos aqui dentro da mesma sucessão. No meu exemplo aqui, meu pai faleceu. Não é a sucessão da minha avó com meu pai, com meu tio, não. É só uma, na mesma sucessão. Há mais de um quinhão hereditário, ou seja, o nosso exemplo foi a legítima e a parte disponível. Há mais de um quinhão hereditário. Sobre títulos sucessórios diversos, legítimo e parte disponível, pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita ou os que renuncia. Posso falar, olha, só vou aceitar a parte do testamento, a parte disponível, a legítima não vou aceitar. Não tem problema nenhum, não configura a proibição do artigo 1808, tá certinho. Tenho certeza que depois desse exemplo você nunca mais vai errar esse assunto, vai tirar um 10 na sua prova em relação a esse tema. Vamos lá, mais uma vez, fazer mais uma questãozinha para você fixar esse assunto, ver como ele é cobrado nas provas, ver as pegadinhas da banca e não errar, lembrar, memorizar, revisar. Vamos lá. Leonel faleceu em decorrência de acidente automobilístico. Deixou 5 filhos e cônjuge. Tendo em vista o relacionamento muito difícil com o pai falecido, um de seus filhos resolve renunciar à herança. Um dos filhos não quer herança, não. Vou renunciar. Os demais filhos desejam aceitá-la. A cônjuge supérstite, Maria Clara, o que é cônjuge supérstite? Que nome estranho é esse? Cônjuge supérstite é cônjuge sobrevivente, a pessoa que sobreviveu. A lei chama, o direito civil chama de cônjuge supérstite a cônjuge que sobreviveu. Impõe como condição, olha só, condição a ser aceite a herança, que todos os filhos também aceitem. Pode isso, Arnaldo. Veja bem, você que está aí já sabe. Eu posso aceitar uma herança sob condição? Tenho certeza que você não vai ter dúvida nessa questão. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Exprima a aceitação de herança os atos oficiosos como funeral do finado. Professor, eu estou cansada de saber que não exprime a aceitação da herança os atos oficiosos como funeral do finado. Existe previsão expressa do Código Civil nesse sentido. Pegadinha clássica de prova. Você, aluno do TEC, jamais vai errar. Erradíssima, letra A. Letra B. Importa a aceitação a cessão gratuita, pura e simples, da herança aos demais cordeiros. Nananina, não. A gente viu também que não, isso aqui na verdade é renúncia.
Se eu estou cedendo, se eu só estou dando no linguajar popular, eu estou doando a minha parte da herança de forma gratuita e simples, não estou cobrando, estou cedendo, dando a minha parte da herança para minha irmã, que é uma corredeira, eu não estou aceitando a herança, não. Na verdade, eu estou renunciando a essa herança. Letra C. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou particular. Meu Deus, professora, bem que você falou. Pegadinha clássica é essa. A renúncia da herança somente é por instrumento público, ou seja, escritura pública, ou termo judicial. Jamais se renuncia uma herança por termo particular. Letra D. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou termo. Corretíssimo. Olha só, a cônjuge supérstite, ou seja, a cônjuge sobrevivente, não vai poder aceitar a herança falando, olha, só aceita a herança sobre a condição de todos os filhos aceitarem também. Nananina, não. Código Civil é expresso, não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou termo. Letra D de dado, nosso gabarito. Letra E. São revogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Isso é erradíssimo. Estamos careca de saber também. É irrevogável. Se eu aceito a herança ou se eu renuncio à herança, uma vez só acabou, não posso voltar atrás. Irrevogável, irretratável. Tem a finalidade de dar maior segurança jurídica ao Instituto. E aí, pessoal, nós ficamos por aqui, finalizamos esse primeiro bloco de aceitação e renúncia da herança. Não saia daí, vamos ter o segundo bloco para finalizar esse assunto. Eu tenho certeza que com essas aulas você vai estar pronto, preparada para fazer a maioria das questões das provas importantes aí de concurso público, seja a primeira fase, segunda fase oral. E claro, se tiver ficado ainda alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu estou à inteira disposição de vocês. Te aguardo, não saia daí. Até a próxima.